Olá, meu nome é Priscila, sou coordenadora de remuneração e performance do Grupo Verzani Sandrini. O Grupo Verzani é uma empresa de facilities, possui aí mais de 55 anos de existência, tem mais de 60 mil colaboradores. Nós vendemos serviços de limpeza, de vigilância, de manutenção, enfim, somos uma empresa nacional de grande porte. O tema que eu venho trazer para vocês aqui hoje é os desafios do ciclo de performance para o desenvolvimento de pessoas. E aí, eu vou trazer aqui e explanar, inicialmente, sobre o que se trata primeiro esse ciclo de performance. Algumas organizações, eles utilizam também a nomenclatura de ciclo de gestão de desempenho e cada uma utiliza aí as etapas, né? Mais ou menos 9 etapas, 7 etapas, 6 etapas. Vou falar um pouquinho resumidamente inicialmente, até para poder explanar depois o foco dessa apresentação sobre esse ciclo, tá? Nós temos aqui algumas vertentes, né? Então, para a gente analisar a performance de um colaborador, né, a gente pode analisar, né, em relação à medição dos seus resultados, né? Então, quanto aquele colaborador atinge os resultados aí acordados com aquela organização, né? E podemos também avaliar a performance desse colaborador frente à avaliação de competências, né? Então, cada organização aí tem essas competências mapeadas, né, para os seus colaboradores ou futuro colaborador, né? Então, a gente faz essa avaliação para a gente poder entender aí o desenvolvimento, tá? Então, essas são geralmente são duas etapas aí que a gente fala no ciclo de performance ou de gestão de desempenho, né? Algumas organizações também utilizam reuniões de calibragem, né? O que é isso? Frente à atuação dele, né? Enquanto metas, enquanto competências, a reunião que geralmente o próprio RH aí é uma figura que acaba conduzindo essa reunião. O líder daquele colaborador participa, mas algumas pessoas, alguns convidados também que conhecem a atuação daquele colaborador, onde se discute o desempenho daquele colaborador ou a performance daquele colaborador, né? Essa reunião algumas empresas ainda praticam, aqui também no grupo a gente pratica, porque a gente entende que é necessário que tenha-se mais de um olhar, que não seja só do líder, para que a gente possa falar sobre aquele colaborador, né? Então, essas são as reuniões de calibragem. Eu sei quando vocês conhecem, mas achei importante a gente citar aqui para a Terra, a gente trazendo todo mundo no mesmo patamar de entendimento, tá? Sei que a maioria já conhece o que se trata. A finalizar esse processo de calibragem, né? Enfim, se tem aí a finalização desse ciclo, né? Que geralmente é o feedback. Então, aquele líder senta com esse colaborador para trazer os pontos que foram discutidos nessas reuniões, os relatórios, né? Para trazer à luz aí o que de fato o colaborador precisa desenvolver, o que ele tem aí enquanto fortaleza, né? Em relação às competências e a entrega dele também, tá? Frente a esses gaps que é necessário realizar o desenvolvimento, esse líder senta com esse colaborador para então desenhar também o plano de desenvolvimento individual para esse colaborador, né, que é o nosso famoso PDI, né, para que então esse colaborador, como eu falei, desenvolva, né, o que precisa ser desenvolvido aí para que a organização possa atingir os seus resultados, né. Então, geralmente, a maioria das organizações, elas praticam essas etapas quando se fala de um ciclo de gestão de performance ou um ciclo de performance, é o ciclo de desempenho também, tá? Aqui na minha apresentação, o que eu quero trazer para vocês é o que a gente tem vivenciado principalmente quando a gente fala em avaliação por competências, tá? A Verzani Sandrini tem a preocupação aí com o desenvolvimento das pessoas, né? Então, a gente tem a aplicação dessa avaliação de competências, né? Já há vários anos, né? E cada ano a gente tem trazido algumas novidades. Então, os primeiros anos aí foram de uma maneira mais tímida, em Word, em Excel, né? Em 2017, esse assunto começou a ganhar um pouco mais de visibilidade, porque nós trouxemos aí um software para aportar de maneira mais formal essa avaliação de competências, né? Então, nesse primeiro ano,
foram aí os participantes, o público gerencial e o público de coordenação também. Quando eu falo gerencial e coordenação, eu estou falando de todo o nosso pessoal de operação, nosso pessoal que atua no corporativo, né? Então, que são pessoas que estão espalhadas aí, como eu falei, nossa atuação a nível Brasil, né? Então, esse também é o primeiro desafio, né? E nada melhor que um software aí para poder aportar esses preenchimentos, tá? Esse primeiro ano, né, como eu falei, foi bem desafiador, porque a gente já começou aí com um estilo de avaliação que a gente fala que é aquela avaliação 270 graus, né? A gente tem aquela avaliação que é, só para relembrar, tá, pessoal? Que é a 90 graus, que é a avaliação do líder, né? Nós temos a avaliação 180 graus, que é a avaliação do líder e a autoavaliação. Nós temos essa avaliação 270 graus, né? Cada nomenclatura também as empresas utilizam de maneiras diferentes, mas geralmente assim se pratica. 270 graus, que é quando temos uma autoavaliação, quando o superior faz essa avaliação e quando o time faz essa avaliação, tá? Então, no caso desse público que eu citei aqui agora, já foi realizado no seu primeiro ano esse tipo de avaliação no sistema, tá? E nós temos também a última avaliação, que é 360 graus, que aí é um público, né, que já abarca também pares ou até clientes, né? Então, esses públicos todos que eu citei, mais pares e clientes, tá? Para este ano, então, como eu falei, foi 270 graus, que foi o alto, superior e o time, tá? Quando a gente fala no processo de avaliação, o início dele, ele é um pouco turbulento, eu diria assim, porque existe um processo de maturação. Neste primeiro início, as pessoas cobradores não entendem aí por que essa avaliação é importante, como de fato eu faço esse preenchimento, não conseguem ver valor nessa avaliação. E aí fica o primeiro desafio enquanto recursos humanos aqui, né? Como fazer com que esses colaboradores enxerguem este valor nessas avaliações. Então, é um processo que não é um entendimento automático, né? A gente, enquanto RH, precisa fazer e ter algumas ações para que esse público consiga entender. Então, nesse primeiro ano foi bastante tímido as ações, então a gente utilizou bastante comunicação via e-mail, via reuniões, né? E também fizemos aí, né, infelizmente, né, foi realizada bastante reabertura aí de prazos para finalização dessas avaliações, tá? Porque também é extremamente natural se passar por esse processo. Em 2017 foi assim, né? E o foco, como eu falei, não sei se eu citei aqui, mas o foco para esses primeiros anos, tanto 2017, 18, 19, foi o desenvolvimento de liderança, tá? Então, as avaliações, elas foram aplicadas com este total foco, porque entende-se que é necessário que a gente tenha líderes preparados para que possam, então, formar pessoas abaixo, né? A gente fala que a gente é uma empresa de facilities, então, geralmente, as pessoas, aqui elas fazem carreira, né? Então, uma pessoa, a gente já sei que a gente fala de limpeza, né? Inicia na empresa, vira líder, vira encarregado, vira supervisor, coordenador, né? Tem casos já virou gerente, diretor. Então, é um processo que a gente teve essa preocupação inicial para desenvolver esses líderes para que eles possam formar as pessoas. Tá? A gente viu, claro, que fez o diagnóstico, olhou para esse processo dessa maneira e atuamos frente a uma avaliação, por isso que o foco foi este, né, do público gerencial e do público de coordenação, principalmente nesse primeiro ano, tá? Esses primeiros anos eles seguiram com essa roupagem, né? Então nós focamos novamente nesse público e quando foi no ano mais ou menos de 2020, 2019, 2020, a organização teve uma nova estratégia, um novo olhar para esse processo que foi: precisamos ter agora um pipeline de sucessores, né? Houve essa preocupação com o futuro, né, da organização, já sempre se teve, mas foi uma solicitação de que precisamos pensar agora em sucessores, um pipeline de sucessores. E aí, nesse ano, a gente incluiu também para avaliação o público de diretoria, né? Então,
as diretorias entraram para avaliação, o CEO também, né, avaliado. Então, e já nesse primeiro ano, para esse público, foi feita a avaliação 360 graus, né? Então, eles fizeram a autoavaliação, os superiores avaliaram, o time avaliou e os pares também avaliaram. Priscila, mas não é tanto quanto complicado já iniciar assim? A gente queria ter um primeiro termômetro, uma temperatura, né? Porque a gente entende que é necessário perpassar por esse processo, né? Para que ele vá ganhando aí a maturidade necessária, tá? Em 2021, quando a gente começou a olhar para a avaliação como um todo, né? A gente, enquanto RH, percebeu aí, frente à análise dos resultados, altas notas, o que é natural também no processo de avaliação quando ele está iniciando aí de maneira mais formal, tá? Então a nossa atuação, quando a gente falar em reunião de calibragem enquanto RH, foi muito focada neste ano de 2021 em vamos olhar os relatórios. Né? Então, os relatórios de preenchimento de avaliação, eles foram bastante discutidos nessas reuniões de calibragem para que o público pudesse compreender e trazer para essas reuniões as evidências daqueles comportamentos que eles pontuaram. Né, que aí a gente começou a instaurar nesse público o porquê que é importante preencher de maneira coerente. Né? Então a gente começou a fazer assim, esse trabalho de formiguinha frente a uma atuação bem mais assertiva, né, em reuniões de calibragem, até causando reflexões frente às notas dadas também, tá? Então foi um ano bastante importante, eu costumo dizer que foi um ano de virada aí para os profissionais, né, frente ao processo de avaliação. Em 2022, nossa atuação enquanto RH, né, frente ao processo de avaliação, foi trazer agora a visualização e a importância da Nine in Box para esse processo, né? A gente percebe que alguns profissionais, né, apesar de essa metodologia ser um pouco mais antiga, outras empresas também têm utilizado outras metodologias para fazer, né, entender o mapa dos seus talentos, enfim. A gente entendeu que alguns profissionais até dentro da organização entendiam muito bem o que era essa Nine in Box e outros profissionais não entendiam como era essa Nine in Box, né? Então a gente deu a luz para eles, a gente construiu aí um material pré-calibragem, entregamos para os profissionais para que eles pudessem ler esse material e na própria reunião trouxemos aí uma explicação frente a todos os quadrantes, né, que foi bastante importante para essa etapa, bem como as ações que devem seguir frente a essa visualização, né? Então, colaboradores que estavam aí com os quadrantes que a gente fala que é baixo, né? Baixo resultado e baixa competência, é necessário que os líderes olhem para esses colaboradores e façam um plano de ação de curto prazo, para que eles possam ter um desenvolvimento mais rápido, assim como os colaboradores que estavam em outros quadrantes, né? Então, é necessário ações dos líderes, né, de desenvolvimento para esses colaboradores. Então, a gente trouxe à luz, né, a leitura da Nine in Box, que foi um ano bastante também de virada importante, tá? Agora, para 2023, nós, enquanto recursos humanos, estamos atuando fortemente frente ao processo da acabativa da avaliação de competências, do ciclo de performance, né? Quando a gente olha os números, acredito que não seja só aqui, né? A gente consegue enxergar uma baixa, né? Um baixo percentual de realização de feedback, um baixo percentual de construção de PDI. Então, nós, enquanto recursos humanos, este ano temos atuado neste processo, tá? A gente fez aí a troca de um software, né? Que acredito que vai dar maior visibilidade para esses líderes aí, vai apoiá-los frente a esse preenchimento, a essa formalização dessa etapa final desse ciclo de performance. Enquanto recursos humanos, em todas as etapas, nós atuamos fortemente com comunicação, via e-mail, em reuniões. As nossas consultoras internas atuam com esses líderes também nessa formação, né, da importância do ciclo, então temos atuado fortemente em relação a isso. E este ano também nós trouxemos quanto uma novidade um workshop
numa metodologia de gamificação, então foi um escape room, fizemos aí dentro do jogo para que eles pudessem construir o PDI e pudessem aí fazer a formalização do feedback, né? A gente também entende quanto recursos humanos e é natural que há profissionais que têm dúvidas, né, de como realizar a construção do feedback, do PDI, e por muitas vezes eles não falam, né, então a gente, enquanto RH, trouxe essa metodologia para que fosse mais leve, as pessoas pudessem, né, não se expor tanto falando que eu não conheço, né, então a gente espera para esse ano que os resultados e os números da acabativa do processo eles sejam diferenciados, até porque não é só o número que eu estou falando aqui, né? Quando a gente fala, e aí é esse o desafio que também que vocês passam por aí, quando a gente fala em feedback PDI, a gente pode falar enquanto RH, né? Que é a metodologia aí que mais apoia para que as pessoas possam desenvolver, né? Se a gente não conhece os gaps que a gente tem, né? Se a gente não conhece as fortalezas que a gente tem, né? Se os líderes não falam, né? Não trazem pra gente esse retorno, como que a gente sabe que caminho que a gente vai seguir, né? Como que a gente se direciona para um desenvolvimento, né? Então, é uma ferramenta extremamente poderosa de desenvolvimento, né? Então, a gente tem, agora este ano está fortemente trazendo esse viés para que a gente possa ter outros resultados, ter uma companhia mais preparada, ter líderes preparados e pessoas mais preparadas frente ao processo de desenvolvimento, tá? Então, o que eu trouxe aqui, relembrando, né? Quando a gente fala em ciclo de performance, nós temos o desafio primeiro do processo inicial, porque ele precisa de uma maturidade, precisamos entender e apoiar os líderes a ver o valor desse processo de avaliação, né, de ciclo, né? Precisamos apoiá-los no engajamento, nos entendimentos desse ciclo, então, da importância dele preencher os relatórios de forma coerente. Precisamos garantir que eles compreendam esse processo, inclusive com metodologia que for utilizada pela empresa de vocês, que às vezes não é só a Nine Box, como eu citei aqui, né? Então, tem outras metodologias também utilizadas. Então, fazer com que eles, de fato, compreendam a metodologia utilizada e quão isso é importante para que eles possam ter aí um plano melhor e dar a luz para os colaboradores frente aos gaps, tá? Então, espero ter contribuído com vocês de alguma maneira frente ao que eu trouxe aqui e me coloco à disposição caso tenham dúvidas do meu conteúdo, tá ok? Obrigada!